Nós vamos falar agora sobre a questão da terapia do medo, que muitas vezes é empregada, não lá no vizinho, gente, mas dentro da nossa casa. Muitas vezes, diante da dificuldade de lidar com os filhos, quantos pais não falam assim? Se você não me obedecer, eu vou te largar aqui. Ou, olha, menino, cuidado com o bicho-papão. Esse tipo de comportamento traz uma série de prejuízos para a criança. E nós vamos conversar sobre este assunto aqui no nosso programa Vida Plena. Por isso, convidamos você para fazer perguntas e tirar as suas questões, as suas dúvidas com relação a esse tema. Nós estamos recebendo a Vânia de Moraes Salles, a psicóloga que vai conversar com a gente hoje. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Obrigada, seja bem-vinda, Vânia. Bom, é comum a gente ouvir esse tipo de frase dos pais, muitas vezes, principalmente quando a sensação de perda de controle acontece, né? A gente não consegue ali controlar a criança, o temperamento dela, e a gente às vezes recorre a essa terapia do medo, que pode ser muito prejudicial às crianças, correto? Sim, correto. Nos dias de hoje, a arte de educar é muito difícil, né? É um grande desafio para os pais, principalmente porque nós vivemos num mundo onde existe a falta de tempo, né? Os pais estão sempre correndo e uma das alternativas na educação das crianças é educar rapidamente. Então, muitas vezes eles ameaçam ou então eles utilizam, né, do medo, né, em relação às crianças, justamente para que elas obedeçam, né, e fiquem, vamos dizer assim, dentro dos padrões que eles desejam, né? Então, com isso, a gente percebe que as crianças acabam desenvolvendo, muitas vezes, fobias, né? Começam a ter um quadro de ansiedade e, de uma certa forma, por esse comportamento dos pais, né? Então, toda ação gera uma reação. Tem alguns pontos nessa questão. O primeiro deles, isso efetivamente garante uma relação de respeito? Não garante, né? Porque eu ouço muitas vezes no consultório as crianças colocarem para mim, né? Mamãe só fala, para de pular. Para de pular, né? Para de pular e aí o que acontece? Entra por aqui e sai por aqui, né? Porque justamente a criança acaba não assimilando, né, essa fala dos pais e não causa mais efeito, né? Então a criança continua desobedecendo e persistindo no comportamento dela. Qual que seria o jeito correto, então? Porque você quer ou precisa que a criança pare de pular. Eu vejo assim, eu oriento sempre os pais, né? Sentar, conversar com essa criança, mostrar através de desenhos, porque é o mundo delas, né? A criança trabalha muito no concreto. Então, se você pega um papel e desenha, olha, a mamãe fica brava com você, porque toda vez que eu peço para você tomar banho, você não obedece. Eu tenho que falar 10 vezes a mesma coisa. Então, o que acontece? A criança, ela vai olhando aquele desenho, porque é o mundo dela, e acaba respondendo de uma tal forma que ela começa a obedecer. E muitas vezes ela dá até a solução para esses pais. Realmente, mamãe, você tem razão, né? Eu tenho que tomar banho na hora que você fala. E ela começa a obedecer um pouco mais. Através de histórias infantis. Muitas das histórias, a gente verifica, os livros hoje são fantásticos de histórias em quadrinho, né? Ou então livrinhos mesmo, onde é bem próximo da realidade da criança. Então, muitas vezes o pai chega em casa, pega esse livrinho, lê com a criança, né? E a criança vai entendendo que aquele comportamento ou de birra, aquele comportamento agressivo, pode ser melhorado através daquela historinha. Perfeito. Mas deixa eu continuar conversando sobre esse assunto, inclusive porque eu quero saber se a questão de reforçar o bom comportamento, ao invés de incentivar ou chamar a atenção para o mau comportamento, seria também um caminho interessante para se seguir. A gente sabe, gente, que criar filho não é fácil, né? No mundo em que a gente trabalha tanto, né? É tanta coisa para se cuidar. Pai, mãe e avós e responsáveis buscam levar o melhor para os seus filhos. Mas é claro que é um processo também de aprendizado nosso. E é por isso que a gente conversa sobre esse tema. Não há manual, mas há uma série de condutas que nos ajudam a encontrarmos um caminho correto e o melhor para oferecermos o melhor a estes seres que nós tanto amamos. A gente vai continuar conversando sobre este assunto depois do intervalo. Faça sua pergunta, caso você tenha dúvidas. 0300 10 07 940
ou pelo WhatsApp 11 99801 1242. Já voltamos. Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Nós estamos conversando hoje sobre como lidar com o desenvolvimento das crianças, né, da melhor forma. E falando dos prejuízos da tal terapia do medo. É claro que ela não é uma terapia real, né, gente? Mas é aquele comportamento que muitas vezes o adulto estabelece com a criança em aterrorizá-la, né? Ameaçando de abandono ou ameaçando tirar algo dela, fazendo situações em que o medo se torna aí a ferramenta de cuidado, manipulação dessa criança. Por que isso é prejudicial? É o que nós estamos conversando hoje aqui no programa Vida Plena. A Vânia Salles está conosco aqui, psicóloga. E aí, Vânia, uma pergunta que ficou para a gente responder nesse momento é se, ao invés de ficar nessa questão, né? Vai ficar sem isso, ou vai acontecer tal coisa, se não seria melhor a gente trabalhar com o comportamento correto, né? Incentivar o correto ao invés de ficar aterrorizando pelo errado, alguma coisa nesse sentido. Por isso que, novamente, né, o educar é muito difícil hoje em dia, né? Porque os pais precisam que essa criança aprenda rapidamente, né? E muitas vezes esses pais começam a reforçar negativamente, né? O reforço negativo, ele é sempre prejudicial, né? É diferente de você sentar com uma criança e explicar. Se você continuar pulando, né, no sofá, a mamãe vai ficar muito triste com você. Então, assim, explicar para a criança por quê. Hoje as crianças, elas são muito estimuladas, elas são inteligentes, né? E, de uma certa forma, são capazes de perceber que esse comportamento é inadequado, né? Muitas vezes elas já estão na escola, né? Então, assim, o reforço positivo é justamente a hora que você conversa com a criança, explica, porque ela é capaz de entender, né? E através das brincadeiras. Então, pegar um bonequinho, né? Que o bonequinho seria a criança, fazer, por exemplo, ela pulando em cima do sofá e como a mamãe vai se sentir. Mamãe fica triste, mamãe fica brava, né? Então, esse é o mundo da criança, é o concreto. Não adianta nada explicar muito para a criança, né? Mas sim através do lúdico, através da brincadeira, através da história. Maria Vânia, a gente falou muito desse educar a criança. Será que os pais também não estão precisando se educar? Às vezes a gente não está vivendo numa sociedade em que se espera um comportamento muito adulto de crianças. A gente vê, por exemplo, às vezes, a gente sendo intolerante, com um pouquinho mais de energia, né? A criança um pouquinho mais agitada, aquilo já incomoda a gente. Será que a gente também não está precisando estabelecer os nossos padrões e entender o que é ser criança? Sim, hoje os pais acabam pecando porque eles querem que a criança cresça rapidamente, né? Então, assim, a criança tem o seu desenvolvimento, tudo tem a sua etapa, tudo tem o seu tempo, né? E eu sempre falo que o ambiente, né, familiar, ele favorece ao desenvolvimento da criança ou não. Até né? na reprodução de comportamentos, também. nesse caso. Então, por exemplo, a criança que é agressiva, quando você vai verificar em casa, os pais que gritam, os pais que batem o tempo todo, os pais que têm atitudes repressoras. Às vezes nem diretamente com essa criança. Né? Não quer dizer que essa criança seja vítima, por exemplo, de violência. Mas se esse pai ou essa mãe é violento no trânsito, e essa criança está no carro, ela capta isso. Exatamente, né? Então, assim, a gente percebe que hoje os adultos acabam trazendo uma carga muito grande de tensão, de raiva, né? Saiu do trabalho, em casa, né? Justamente, e essa criança está presenciando, né? Discussões entre pais, entre irmãos, né? E ela vai absorvendo e com isso ela acaba tendo um comportamento negativo, né, perante a família ou perante a escola, né? Então a gente percebe que na escola as queixas, né, está com uma dificuldade de comportamento. Aí quando você vai verificar com a professora, qual é a dificuldade? Bate nos coleguinhas, puxa o cabelo, agride, né? Aí quando você vai ver em casa, os pais acabam tendo esse comportamento também, né? Agora, a gente falou do reforço positivo. E aí, às vezes, na ânsia de controlar a criança,
os pais confundem esse reforço positivo com ceder. E aí dá o que a criança quer, ou oferece, tenta barganhar ali, se você se comportar eu te ofereço tal coisa. Esse tipo de comportamento também é equivocado? Também é equivocado. Por quê? A criança, ela precisa aprender, né? Que na vida nem tudo a gente consegue através do reforço positivo, né? Então, se você fizer certo, você vai ganhar um brinquedo, né? Até porque você não pode condicionar isso, né? Ela tem que fazer certo porque é certo. Não porque ela vai ganhar algo. Exatamente. Então, o que acontece? Ela vai para a vida dessa forma. Aí começam as frustrações, né? Puxa vida, eu me comportei bem na escola e, de repente, eu não tive nenhum reforço positivo. Ninguém me deu nada, né? E agora, muitas vezes a própria professora começa a elogiar, né? O elogio é importante para a criança, a mesma coisa em casa, né? De novo, reforçar aquilo que está sendo feito corretamente. Isso, exatamente, mas nunca dar algo em troca, porque a criança vai se acostumar com isso. Esse jeito de você ameaçar a criança, isso traz impactos na adolescência e na vida adulta, Vânia? Muito impacto, né? A gente percebe que hoje em dia as ameaças, né? Quando são realizadas na infância, acabam projetando, né, o comportamento na adolescência. Então, a gente percebe que são jovens mais inseguros, mais ansiosos, com fobias. A gente está observando muito o transtorno do pânico, que está aparecendo com muita frequência, né, que é algo bastante. Quero agradecer mais uma vez aqui. A gente teve um probleminha técnico aqui no nossa entrevista, mas a gente volta a conversar em outras oportunidades. Nós estivemos recebendo e conversando com a gente sobre a Vânia de Moraes Salles, psicóloga, falando sobre a questão da terapia do medo. E agora a gente traz o nosso momento de informação aqui no Vida Plena, diretamente da Central de Jornalismo Boa Vontade. A Juliane Nascimento com a gente hoje. Juliane, bom dia, Deus está presente. Viva Jesus, bom dia Letícia, bom dia a todos na audiência. Bom, a gente começa falando da declaração de imposto de renda, quem fez, agora a liberação do quinto lote para restituição, é isso? É isso mesmo, Letícia. A Receita Federal